Tá bom? A sua amiga, você trouxe a sua amiga. Isso aí. E eu quero te convidar a estender a sua mão para cá, porque eu quero fazer uma oração e dizer, mãe, parabéns por ser essa mãe. Eu sei que não foi fácil, eu sei que você teve muitas dificuldades e você foi a mãe que talvez faltou na sua infância. Eu sei disso. Teve ausência da minha avó contigo, mas você nunca foi ausente na minha vida. E você continua não sendo uma mulher ausente na minha vida, mas se eu mostrar para as pessoas aqui dentro os áudios que minha mãe me manda, vocês vão morrer de inveja de mim. Vocês vão ver, minha mãe, ela continua sendo essa mulher amorosa, carinhosa, que todos os dias me manda um áudio falando: filha, você é maravilhosa, eu te amo, não esquece que você é maravilhosa, não esquece aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não olha para o lado, continua na direção firme, fica firme, você é mais que vencedora, vai orar, vai jejuar. E ela continua sendo essa mulher, então eu admiro muito, eu te amo, tá bom? Amém. Glória a Deus. Estende sua mão para cá. Deus amado e querido, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia, por esse tempo. Te agradecer pela vida da minha mãe Patrícia. Pai, eu peço que nessa noite o Senhor possa usar a boca dela, que seja uma voz profética, Senhor, falando aos nossos corações. Que ela possa deixar, Senhor, muitas sementes nas mulheres que estão aqui, a boa semente, e que nós nessa noite possamos ter a nossa mente e o nosso coração como uma terra fértil. Que a boa semente seja lançada e possa germinar, possa criar raízes, possa criar um tronco, um caule, flores, folhas, frutos e tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. É uma grande responsabilidade. Gostaria de dizer para as que estão aqui, para vir para cá, porque eu fico de frente para vocês e eu tenho alguns slides que eu vou passar. Quem está aqui consegue ver os slides, mas quem está aqui não vai conseguir ver. Eu quero primeiro começar com um texto da Palavra de Deus. Quase que a pastora Débora roubou a mensagem. Mas o quase faz toda a diferença, né? Porque, na verdade, o que a pastora Débora pregou no domingo, Dia das Mães, e eu vim correndo, eu disse para o meu marido, deu bater uma pontinha de arrependimento quando eu fui com ele para Gramado, no Dia das Mães. Mas eu estava sem mãe, ele também estava, e eu quis fazer um agrado para ele. Ele gosta muito de viajar, e de viajar comigo de motorhome. Eu disse, vou fazer isso por ele, vou fazer esse sacrifício, porque para mim tem sido um sacrifício isso, andar de caminhão, sentir dor. Muito obrigada. Mas eu voltei e falei assim para eles, para o meu marido, eu quero fazer uma surpresa, quero chegar domingo à noite assim no culto, gente, vamos correndo, vamos chegar no culto, fazer uma surpresa para as crianças. Eles pensaram, aí ele falou assim, aí você faz que nem o Marco Luque diz, o Marco Luque quando imita o Jackson 5, vocês pensaram que ia ficar livre de nós? Não vão, nós procria, né? Então eu cheguei domingo e a palavra foi muito gratificante, foi maravilhoso ouvir que tudo que eu ensinei para ela, ela pegou para ela, e ainda assim ela teve as próprias experiências dela. Então, de tudo que eu vou falar hoje, eu quero que você tenha as suas próprias. Quero que pega isso daqui, esse texto, e coloque para a tua vida. Porque a minha verdade é minha, a tua é a tua, mas a Bíblia é a verdade para todo mundo. Ok? Vamos lá abrir comigo Lucas capítulo 2, a partir do versículo 39. Eu sempre gosto de ler no Dia das Mães esse texto aqui. E para nunca mais me esquecer que um dia eu perdi a minha nenê. Eu não posso... É como se fosse uma cobrança minha mesmo, comigo mesmo. Eu perdi a minha nenê. Foram quase 30 minutos, eu não sei. Eu nem consigo
lembrar quanto tempo foi, mas ela esteve perdida. E um casal já colocando ela dentro do carro, lá em São Paulo, colocando dentro do carro para levar. Eu podia ter carregado o trauma de ter perdido um bebê, né? Eu podia ter carregado muitos traumas e, de repente, Deus foi maior na minha vida. Lucas capítulo 2, versículo 39 diz assim: depois de cumprir tudo o que está prescrito na lei do Senhor, José e Maria voltaram para sua cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça, que significa favor e bênção espiritual, de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ao fim daqueles dias, retornaram José e Maria para casa, sem se darem conta de que o menino Jesus havia permanecido em Jerusalém. Imaginando eles que ele vinha na companhia dos outros pelo caminho, andaram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo diligentemente por toda parte, entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, retornaram a Jerusalém em busca dele por todo lugar. Aconteceu que depois de 3 dias, encontraram-no no pátio do templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas. Quando José e Maria o viram, maravilharam-se, e sua mãe perguntou-lhe: Filho, por que agiste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos, angustiados, atormentados. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que convém, e é meu dever, estar na casa do meu pai, estar ocupado dos negócios dele? E eles não compreenderam as palavras que Jesus dizia. Então Jesus desceu com eles e foi para Nazaré. E aqui eu acho bonito, diz: e era-lhes habitualmente sujeito. A sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Jesus crescia em sabedoria, em amplo e total entendimento, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Uma das coisas que eu vejo eu vou tirar essa Bíblia aqui, está me atrapalhando. Nessa pequena história, e eu não quero de maneira alguma que você se sinta culpada, mas eu quero que você pegue a culpa assim, ó, faz assim comigo, ó, pega a culpa, joga no chão, pisa. Não se sinta culpada. Primeiro passo. Talvez você se sinta culpada por alguma coisa que você acha que você não fez perfeito com seu filho. Para com isso. Eu sempre conto no Dia das Mães uma historinha de um menininho que passou com a sua mãe na frente de uma loja e viu um vestido. E a mãe ficou olhando o vestido. E ele percebeu que a mãe gostou. E ele chegou em casa, pegou o cofrinho dele, quebrou, pegou todas as moedinhas e foi para comprar o vestido, sozinho. Chegou na loja, a moça da atendente perguntou assim: qual vestido você quer? Eu disse assim: eu quero igual aquele que está na vitrine. E que tamanho você quer? E ele disse: como assim? O tamanho da tua mãe. Ele disse: eu não sei. Tá, que tamanho que a tua mãe é? Como assim? Tua mãe é alta? Eu disse: não. Ela é baixa? Não. Ela é gorda? Não. Ela é magra? Não. Como tua mãe é? Ela é do tamanho certo para mim. Eu amo isso porque aos olhos dos nossos filhos nós somos do tamanho certo para eles.
Porque Deus nos fez assim. Eu gosto também do livro do Rick Warren, quando ele fala, né, Uma Vida com Propósito. Ele diz que Deus pegou você e o teu marido e os genes dos dois para fazer aquela criaturinha. Eu gosto de chamar os meus netos criaturas. Vem aqui, criaturinha, né? Mas eu quero que você entenda alguma coisa. Você é o tamanho exato, a essência exata para o teu filho. Você não é mais e não é menos. Nunca será menos. Por mais que hoje, depois que a minha mãe já foi para a glória, eu entenda que a minha mãe deixou de fazer algumas coisas para mim, eu não cresci sabendo que a minha mãe deixou de fazer as coisas para mim. Para mim estava tudo bem, estava tudo certo. Sabe assim, hoje fazendo terapia, lendo, estudando, e hoje a internet está mostrando tanta coisa, eu descobri que a minha mãe se ausentou comigo. Mas na época eu não percebi. Porque a minha mãe me deixava na casa das minhas tias. E são assim, ó. Como disse um primo meu, nós não tivemos tias, Patrícia. Eu disse, não? Ele disse, não. Nós tivemos mais mães. Eu disse, é verdade. Porque as minhas tias, se tivesse que bater, elas batiam. Se tivesse que corrigir, elas corrigiam. Se tivesse que comprar roupa também, elas compravam. Medicar, levar para o hospital. Então, assim, a ausência da minha mãe foi suprida pela presença das minhas tias. Então, uma tia, né, na vida de uma criança é muito importante. Ela completa o papel. E às vezes uma tia consegue ver alguma coisa que está precisando a criança. Mas vamos voltar lá para o texto. Coloca o primeiro slide. No versículo 39, ele está dizendo, coloca o primeiro. No versículo 39, ele está dizendo, nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para fazer nossos filhos entenderem que Deus vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Como foi que José e Maria fez? Eles faziam tudo diante de Deus. Quando os filhos viram que os seus pais faziam tudo diante de Deus, eles entenderam. Quando os seus filhos vê que você faz tudo diante de Deus, toda decisão que você toma é tomada diante de Deus. Os seus filhos também, na hora de tomar uma decisão, mesmo que você não estiver mais aqui na terra, eles também vão procurar Deus. Eu não tenho preocupação nenhuma com as decisões que Jéssica, Débora ou Estevão vão tomar. Eu não tenho. Eles não precisam me consultar para absolutamente nada. Eu tenho certeza de que eles entenderam o recado. Quando eles tentavam me procurar dentro de casa e eu estava de joelho. Eu estava de joelho. Houve muitas e muitas e muitas noites que eu acordei e fui lá. E o Estevão dizia assim, quando eu acordava de manhã cedo, estava lá a televisão cheia de óleo. Falei, a mãe passou ungindo. Eu acordava e pegava o óleo e ungia eles, melecava os meus filhos de óleo, ungia mesmo. Senhor, cobre a vida dos meus filhos, guarda os meus filhos lá no colégio, Senhor, e as meninas eu dizia, livra do homem mau, do homem perverso, daquele que maquina a maldade, tira de perto das minhas filhas, Jesus. Eu era muito enfática, eu chegava a ser violenta na minha oração. Tira, arranca, põe fora. Né? Põe para fora, de perto das minhas filhas, das minhas princesas. E quando os seus filhos entenderem, através da sua vida, que buscar Deus em primeiro é mais importante do que tudo, eles vão fazer, você vai ficar tranquila. Se os filhos vão casar, vão mudar, vão para os Estados Unidos, vão para qualquer lugar do mundo, você vai ficar tranquila. Tem uma frase que eu não gosto muito, que as pessoas usam, que é, filho criado, trabalho dobrado. Eu disse, está amarrado, em nome de Jesus. Os meus filhos são criados e eles não me dão trabalho. Muito pelo contrário, eu é que dou trabalho para eles.
Brincadeira. Mas eu é que, na verdade, estou precisando de cuidados. Porque, como a Débora disse, eram 3, tudo pequenininho. E a situação financeira não era boa. Foi uma época muito difícil financeiramente. A gente estava se estabelecendo. Eu morava num bairro, não tinha luz na rua, não tinha água encanada. O caminhão-pipa tinha que subir para levar água, para colocar numa caixa d'água, que a gente não teve dinheiro de fazer a tampa. E um belo de um dia, a Jéssica brincando. E a Dedé foi atrás correndo do Wagner, e quando ele voltou para trazer a Débora para mim, ele tampou o campo de visão que eu tinha da Jéssica. Mas olha como Deus é maravilhoso. Como não tinha muro ainda, que não tinha verba para o muro, tinha cerca. E o meu vizinho de lá disse que uma voz disse para ele: tira o chinelo que essa criança vai cair dentro da caixa e você vai ter que socorrer ela. Ele disse que arrancou o chinelo. Ele disse que ouviu uma voz assim. Nem crente ele era. Nada. Ele disse que arrancou. Quando o Wagner me entregou a Débora, eu olhei, o vizinho já estava arrancando a Jéssica de dentro da caixa, toda encharcada de água. Era uma caixa d'água muito alta, gente. A Jéssica tinha o quê? 3 aninhos? 3, 4? E ainda ficou brava comigo. Sabe o que ela dizia? Mãe, eu te chamei. Eu disse, mãe, como é que você não me escutou dentro d'água? E eu tentava dizer, me perdoa. Sabe aquele sentimento de culpa? E eu disse, Senhor amado, né? Então, existem situações que você vai viver com os seus filhos, talvez você vai sentir culpa. Eu quero dizer para você, Deus faz tudo certo. Recentemente, não é que a Jéssica me deixa cair a Priscila dentro da água. A gente tem uma vertente e o Wagner fez um coração para mim, para colocar uns peixes. Mas os peixes não deram certo, morreram, enfim. E tem a água. E a Priscila foi. E estava Wagner e Jéssica conversando. Cenário de novo, a pessoa em comum, Wagner. Pessoa em comum, Jéssica. E a Priscila foi e caiu. Eu disse, eu não acredito que vocês dois conseguiram deixar a Priscila cair dentro da água. Ele disse, mas não fala nada para a Jéssica, ela chorou tanto. Eu disse, tá, não vou falar. Mas uma vez eu deixei e ela ficou brava comigo. Mas tá tudo bem. Então quer dizer assim, não culpe a sua mãe se ela errou em alguma coisa contigo. Porque pode ser que tu também vai errar na hora dos teus. Tá bom? No versículo 40, que diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e a graça, que significa o favor, a bênção espiritual. Eu quero que você foque, a bênção espiritual de Deus estava sobre ele. Coloca o segundo slide. Nós somos canal de bênção para os nossos filhos, uma boca profética em todo o tempo. Na hora de colocar nome para o teu filho, escolhe nome que tem significado. Nome da minha primeira filha significa Jéssica, significa cheia de riqueza. Quando eu chamo Jéssica, vem aqui, eu estou chamando cheia de riqueza, vem aqui. E eu chamo o nome dela Jéssica sempre, né, porque ela é minha vizinha. O nome da minha filha Débora significa abelha, né, produtora de mel, de doçura. É o que ela é. O nome do meu filho Estevão, que é Estevão Rui, significa o coroado cheio de glória. Gente, esse menino se acha. Porque chegou no prézinho e a primeira coisa que ele perguntaram para ele, perguntando o nome de todo mundo, disse assim, e o teu nome? Estevão Rui, o coroado cheio de glória. Sabe? Então, porque eu fazia, quando eles eram pequenininhos, entenderem quem eles eram. Se meu filho, tu vai lá pro prézinho, mas presta atenção, você não é igual às outras crianças. Você é diferente.
Você é o mais lindo, o mais precioso, o mais amado, o mais querido, o mais inteligente, o mais caprichoso, o mais estudioso. Entendeu, meu filho? Sim, mãe. Aí ele chegou do pré e disse assim: mãe, lá no pré, na escolinha, tem uma cadeirinha de pensar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, tá? Cadeirinha de pensar, tá? E o que acontece? Quando uma criança faz alguma coisa errada, a prof vai e coloca a criança na cadeirinha de pensar, tá? E a criança fica lá pensando, mãe, no que ela fez de errado. E eu disse: e você já foi para essa cadeirinha? Nunca, mãe. Eu disse: aí, rapaz, tu é, parça da mãe. Fazer os nossos filhos entender que eles são bênção. Dizer: sabe o significado do teu nome? Teu nome é Débora, é abelha, é produtora de mel, de doçura. Da tua boca só tem que sair palavras doces. Quando você falar, tem que exalar doçura. Por onde você passar, o cheiro da tua presença tem que ser doce, minha filha. Porque não tem, todo mundo gosta de doce, gente. Tem alguém aqui que não gosta de doce? Tem alguém aqui que não gosta de doce? Está vendo? É interessante, mas é verdade. Para a Jéssica, eu fui um pouco mais dura com ela, como diz a Elaine, o primeiro a gente sempre, né? Talvez eu errei por exigir demais, mas eu acho que não. Acho que eu não errei por exigir demais, mas com a Jéssica eu fui muito, muito severa, eu proibia tudo, quer dizer, com os 3 eu proibia tudo. Mas, enfim, eu acho que com a Jéssica eu tinha medo de errar, porque eu pensava assim: se eu errar na primeira, o resto descamba. Vai ser um dominó, sabe aqueles dominó que você coloca assim? Bate em um, todos vai. Então, se eu errar na primeira, deu. Vai tudo descambar. Então, não posso errar na educação da primeira filha. Né? Então, eu caprichei. Eu fiz tudo o que eu podia. E eu fiz tudo o que eu podia para declarar para eles: meu filho, você é lindo. Meu filho, você é precioso. Meu filho, não se mistura com esse tipo de gente. Eu me lembro que com a Jéssica, na fase da adolescência, né? Não, adolescência chegou a ser, ou era pré-adolescente, talvez. Eu me lembro de um dia e eu tentava dizer para ela: para de andar de skate. Para de andar com esse pessoal de skate. Ela tinha um tênis da Kicks, um tênis azul da Kicks, uma calça xadrez vermelha, boné, e andava com aquele skate. E eu pagando cursinho, gente, para ela. Ela vinha para Lajeado, deixou um skate escondido aqui, pegava o skate e saía andar de skate. Pá. O dia que eu descobri, eu disse assim: o que eu faço? Eu já fiz de tudo, eu já declarei, eu estou pagando o cursinho. Ela sabe que a situação financeira está difícil. Aí eu tive uma ideia. Eu sempre faço isso. Olha, isso eu sempre faço. Eu fui lá na livraria e encontrei um livro. O livro dizia assim: saia da mediocridade. Ainda existe esse livro. E eu me lembro que eu cheguei em casa e peguei o livro e disse assim: tô, Jéssica. E ela olhou para mim brava, porque brava é ela, gente. Brava é a minha filha Jéssica. Ela disse assim: você está me chamando de medíocre? Eu disse: sim. Por quê? Eu disse: uma pessoa que foi gerada por mim, educada por mim, tendo todos os privilégios, porque eu abdiquei de faculdade, eu abdiquei na época de emprego, e eu tinha um bom de um emprego. Eu tinha passado no vestibulindo para entrar num curso técnico. Eu tinha tudo. Eu disse: não, eu vou ser mãe. Lá em São Paulo as coisas não são tão fáceis como aqui, que você pode colocar numa creche boa. Lá não tem. Então eu disse: não, eu vou ser mãe. Então eu disse para ela: depois de ser educada por mim, aprendendo tudo que está na lei do Senhor que você aprendeu, você vai sair, vai ficar andando com esse tipo de gente? É mediocridade para mim. Gente, ela foi para São Paulo para reclamar para minha mãe, porque tudo que eu brigava com ela, no caso ela reclamava para a avó, porque a Jéssica nasceu no colo da avó, assim como a Priscila nasceu no colo da avó. E aí, das duas vó. E aí,
Ela chegou lá para reclamar, mas o que ela não sabia é que eu também já tinha reclamado para minha mãe. Eu bati o telefone, mamãe, seguinte, Jéssica está fazendo isso, e eu não quero. Entendi. Entendeu, mãe? Entendi. A senhora entendeu mesmo. Agora eu não quero que a senhora seja avó. Eu quero que a senhora seja severa com ela. Porque se eu perder essa filha, eu vou perder todos os outros. Entendi. Minha sobrinha ia prestar um vestibulindo para um cursinho e eu sei que a Jéssica foi lá para acompanhar a prima, fez, passou em primeiro lugar, ganhou uma bolsa de estudo. E aí minha mãe disse, então manda para mim. Olha, manda para mim que eu cuido dela. Eu disse, não, a senhora teve 4, não cuidou bem dos seus 4, vou entregar a minha para ti. Não vou entregar, ela é minha. Ah, mas ela passou, é um curso, é bolsa. Ah, vou procurar esse curso por aqui. Nós encontramos o curso em Porto Alegre, ela fez o curso em Porto Alegre, se dedicou e depois passou para a medicina. Então, um simples dizer para o filho, você está sendo medíocre, meu filho. Isso é mediocridade. Viver na média, né? E, continuando, no versículo 41, diz o seguinte, o que Maria e José faziam todos os anos, nós devemos fazer todos os dias. Naquela época, para poder subir a Jerusalém, só uma vez por ano. E de camelo, de cavalo. Então, era uma vez por ano. Hoje, com as facilidades e eles iam lá adorar a Deus no templo. Hoje, com as facilidades que nós temos, nós devemos fazer a mesma coisa que José e Maria fazia todo ano, todo dia. Por quê? Naquela época não tinha internet, querendo roubar a atenção dos nossos filhos. Agora tem. Então a gente tem que fazer mais caprichado que a internet. A gente muitas vezes vai ter que se desdobrar em 1000. Hoje mesmo fui eu lá para a academia, falei, não, vou fazer só meia hora de academia, só meia hora, né? Mas vou. E já mandei para a Débora, vamos treinar? Mandei para a Michi, vamos treinar? Mandei para não sei quem, vamos treinar? Né? Quer dizer, eu estou me puxando, porque eu odeio fazer videozinho. Eu detesto fazer videozinho, mas fiz. Né? Ficou bom? Ó, né? Aprendi um negócio lá novo no WhatsApp, mandei. Sabe, a internet tem roubado os nossos filhos. Por falar em internet, eu vou contar um episódio aqui, vocês vão rir comigo. Eu me lembro de um dia, a Bel tinha 2 aninhos mais ou menos, Débora foi em casa e a minha sala é grande. E é claro, a Bel foi em casa, eu vou cuidar dele? Vou. Mas a minha responsabilidade é cuidar e não educar, ok? Vó não foi feita para educar filho. Vó foi feita para amar, né? Enfim. E ele estava lá brincando e tinha 2 vasos que o Wagner ama decoração, gente. Como o Wagner ama decoração. Minha casa é cheia de decoração. Tudo Wagner colocou. E ele pegava os 2 vasos e batia e fazia e eu deixei. Débora sentou, ficou no celular. Eu deixei. Eu estava cuidando dele para ele não cair na escada e tudo mais. De repente os vasos quebraram. Quebrou os 2 vasos. E eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Eu disse. Aí ela, mãe, você não vai falar nada? Eu disse, eu não sou mãe dele. Eu não posso falar nada. Você é mãe dele. Você que corrija, fica à vontade. E ela foi e chamou a atenção dele. Por que, Abel? Esse vaso era do teu vô. Ele gostava tanto. E agora está quebrado. E eu lá catando os caquinhos do vaso. E deixando ela. Depois que ela terminou. Eu nunca mais vou me esquecer dessa história. Ela terminou de repreender o Abel. Abel virou para mim e fez... E eu disse, vem cá com a vovó. Ela disse, mãe. Eu disse, o quê? Tu tá agradando ele? Eu disse, claro, a tua função é corrigir. A minha é dar consolo, eu sou vó. Aí ela disse para mim assim, eu também quero ser vó. Eu disse assim, vai demorar. Entendeu? Cada um na sua função. Cada um no seu quadrado, gente. E tá tudo bem. Ok? No versículo 43, vamos lá ver o que ele está dizendo, né? Ele diz o seguinte,
Ao fim desses dias, retornaram José e Maria para casa, sem se darem conta de que o menino Jesus havia permanecido em Jerusalém. Perdão, isso aí. Você precisa perceber onde os seus filhos estão, com quem estão, até que hora estão. Eu me lembro que na época que Estevão namorava a Joana, eu mandava uma música do trem das 11. Sabe aquela música, não me lembro a banda que tocava, mas que dizia assim, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só a mãe... E os Demônios da Garoa, e eles diziam alguma coisa assim, mas antes dizia o seguinte... Eu preciso ir embora, né? Porque a minha mãe está... Minha mãe não dorme enquanto eu chegar. Era essa parte que eu queria que ele entendesse. O resto da música não me interessava, mas eu mandava para ele. Porque eu não conseguia dormir enquanto Estevão chegava. Estevão já era um homem, gente. Estevão já era homem, com 18 anos ele já era homem, ele não era mais moleque. Com 19 anos ele já estava casado, ele já era homem, já tinha feito até nenê. Ok? Eu não criei um bebê, eu criei homem. Eu eduquei o menino para ser homem. Todo mundo sabe. Até a gente tem uma dificuldade assim, né, em casa, assim, básica, porque eu tenho 2 machos alfa dentro da minha casa. É o Estevão e o Wagner. Então os 2 de vez em quando eu disse, olha, amor, assim, de boa, eu não gostaria que você falasse isso para o meu filho. Mas, amor, eu estou do teu lado, tu sabe. Eu estou do teu lado. Mas, assim, tu sabe, ele já é homem, né, amor? Já é pai, vai ser pai pela 2ª vez. Tem que respeitar a autoridade do menino, né? Inclusive, eu até fiz questão de que meu marido saísse da empresa, porque eu não queria que ele se metesse lá. Deixa o garoto se fazer e acontecer. Deixa ele se virar, é homem. Cuidado. Cuidado. Não crie bebês. Né? Crie homem. Eu às vezes vejo as pessoas assim, criticar algumas posturas de alguns netos meus o primeiro neto meu que foi criticado, eu disse, Jesus, me segura, Jesus, Espírito Santo, me segura. Mas criticaram o Abel, né, porque ele era bravo assim. Eu disse, ele não é bravo, ele só tem opinião. A maior parte das crianças não tem opinião, faz o que a mãe manda. Ele está querendo dizer, eu não quero, acabou. Não quero pôr roupa de frio e acabou. Eu disse, respeite. Respeite, tem criança que tem opinião, gente. Ele não fica resfriado, ele não fica doente, mas ele anda daquele jeito. O vô dele era igual. Eu conheci o meu marido, vou contar para vocês esse segredinho. Sabe quando foi a primeira vez que eu vi aquela criatura? Gente, foi de perder o fôlego. Ele estava na rua, descalço, sem camisa, com um shortinho, com aqueles da Adidas, assim, vermelho, jogando bola. E eu desci para a casa da minha amiga e eu disse, Alessandra, o que é aquilo? E ela disse assim, é meu vizinho. Eu disse, não. Ela disse assim, claro que é, faz 15 anos que ele é meu vizinho, que ele não é. Eu disse, não, amiga, aquilo é anjo caído, faz mal para a serva de Deus, vão para dentro. Eu bati o olho no guri e o meu olho a minha carne já desejou. A minha carne já clamou. Eu disse, não faz mal para a serva de Deus, vão para dentro. Sai fora, atentado ao pudor, sem camisa. Aquilo era uma perdição. A mulherada inteira da cidade corria atrás desse homem. Fui. Aí eu me lembro que ele também teve essa mesma impressão, porque ele lembra exatamente esse dia e a calça que eu estava, que era uma saia calça, e uma polaina, e ele se lembra exatamente. Então o nosso encontro foi assim, foi marcante, e eu orei a Deus por isso.
para encontrar uma pessoa certa, na hora certa, momento certo, e que a minha história fosse uma história de amor. Eu não queria, casar por casar, eu queria viver uma história de amor. Eu ensinei as minhas filhas a orarem e pedir para Deus uma história de amor. Eu achei a coisa mais linda que o Vini, quando foi pedir a Jéssica para fazer voto da corte, para fazer uma aliança de oração, para saber se ela queria namorar com ele ou não, ele foi com ela até a Lagoa da Harmonia. Eles andavam de skate lá na Lagoa da Harmonia. Olha só onde eles andavam de skate. Ele disse que ele não andava, mas ele ia levar ela. E lá ele pediu ela. Depois lá ele também, nós fomos até Porto Alegre, né? Foi eu, Dedé, Estevo, papai, mamãe, a família buscar pé. Fui lá levar um buquê de rosa para ela. A gente tem até foto. Levar um buquê de rosa para ela. Ele é extremamente romântico. Isso aí, não deseja qualquer coisa não, qualquer Zé Ruela não. Pede uma coisa boa para ti. Você pode pedir para Deus, querida. Um homem romântico. O meu marido é muito romântico. Eu é que não sou muito. Ele é, mas ele é. Quando foi a Dedé e Maurinho, gente, coisa mais linda do mundo. Maurinho virou uma criança, um bobo. Um bobo. Maurinho extremamente romântico. Vocês podem ver pelo comportamento dele, é querido. Eu estou com meu coração em paz, porque os meus genros cuidam muito bem das minhas filhas. Mas eu ensinei as minhas filhas a quererem e desejarem um homem bom. Não é qualquer Zé Ruela, não é qualquer coisa. Seja uma boca profética para os seus filhos. Diga, minha filha, tu merece a coisa boa. E pensa que não teve outros no caminho? Teve, na vida da Jéssica teve. Muitos. E insistentes. Eu fiz correr tudo. De cinta. Quando foi, na época da Débora, apareceu um lá. Eu entrei para dentro do quarto, tinha celular naquela época. Entrei para dentro do quarto assim, liguei pro Wagner, se você não chegar em 5 minutos, eu vou pegar a vassoura e vou dar nesse moleque, vou arrancar ele de vassoura dentro de casa. Eu estou quase enlouquecendo, eu não suporto ver a cara dele. Eu quero ele longe da minha filha, tu entendeu? Ele já estou indo. Acho que não deu 3 minutos, ele estava na igreja, ele veio correndo. O que está acontecendo? Essa porcaria sentou do lado da minha princesa. Olha aí. Isso não serve para minha filha. Tá bom. Já quando foi com Joana, eu fiz diferente. Eu peguei os quadros de 15 anos, as fotos de 15 anos, e colocava... Você ia ficar louco comigo. Eu colocava aqueles quadros de 15 anos, as fotos dela, que era o convite de 15 anos, colocava em cima da cabeceira do Estevão. Assim. Tipo assim, olha, né? Olha e deseje, né? Deseje, né? Olha e deseje. Olha que coisa bonita, né? Ele olhava assim, ô mãe, o que foi? Tu que limpou meu quarto? Eu disse, claro. E tu que colocou essa foto? Ah, estava ali, eu pensei, vou colocar aqui para decorar, tão bonita, né, a foto. Ó, mãe, tu não precisa ficar falando nada para mim. Mas eu não falei, eu só coloquei. Enfim, vamos lá para o versículo, eu estava no 4:3? Não. Agora vamos para o 44. Não terciarize a responsabilidade de educar e ensinar seus filhos. Quando José e Maria perderam Jesus, eles pensaram que Jesus estava junto com os parentes. Você pode pensar que seus filhos estão junto com os parentes e bem cuidado. Acontece muita coisa na casa de parentes. Eu fui vítima de violência sexual na casa de parente. 3 vezes. Por que eu cuidei muito das minhas filhas? Porque houve uma vez que aqui no Rio Grande do Sul é muita frescura. Eu falo frescura porque eu acho que é frescura. Vou dormir na casa do ciclano. Vou fazer noite de pijama de sol. Assim. E um dia quiseram levar minhas 3 crianças para a casa de um irmão lá que o Wagner conhecia. Eu não ia muito com a cara do homem, mas tudo bem. E o Wagner deixou. Deu 9:30 da noite. Eu disse, tu me leva para buscar meus 3 filhos. E eles eram tudo já grandes. Me leva para buscar os meus filhos, eu não vou dormir, eu vou passar a noite inteira orando e alto, que é para não deixar tu dormir também.
Mas, Patrícia, o que eu vou falar para ele assim? Se vira o que tu vai falar para o homem, eu quero os meus filhos, eles são meus. Quando eu entregar no altar para casar, outro sim. Agora são meus, vão ficar do meu lado. Eu quero ver dormir e acordar comigo. Entendeu, Wagner? Entendi. Cheguei lá, o homem ficou ofendido. Eu disse, 2 trabalhos, querido. Ficar e desficar. Eu estou pouco me importando. Se você está bravo comigo, está chateado comigo, se você acha que eu desconfio de você, não é que eu desconfio de você. É que eu não confio em ninguém para cuidar dos meus filhos. Eu não confio nem na minha mãe para cuidar dos meus filhos. Vou colocar para a noite de pijama. Ah, primo dormindo. Que primo dormindo com primo? Eu fico louca com isso. Mas tudo bem. É costume de agora. Eu creio que eu estou orando. De madrugada eu acordo e é um desespero total nas minhas orações, assim. Ainda bem que eu moro num sítio, que aí eu posso chorar à vontade, alto, baixo. Porque eu choro pelos meus netos. Se eu descubro que os meus netos estão frequentando muito a casa de alguém que eu não vou, sabe, não considero um perigo para os meus filhos, me sinto ameaçada, na hora, joelho dobrado. Não dê os seus filhos, não terciarize a educação dos seus filhos para ninguém, nem para a avó. Vó não sabe educar. O Wagner chega na casa da Priscila, a gente chama casa da Priscila, né? É que nem o sítio do Jeremias. Na casa da Priscila, e ele vai geralmente à noite, que ele bate cartão, de manhã, de tarde, de noite, ele bate cartão lá, né? Então, à noite, quando ele aparece, é bem o horário deles darem banho na Priscila e ir desligando as luzes. Quando ele vê que eles estão desligando a luz para a menina dormir, ele vai lá. Quando ela olha para ele, ela começa a dar gargalhadas. Ele disse, eu não sei por que ela dá gargalhada quando ela me vê. Eu disse, claro, era a hora dela dormir. Ela pensou, ele chegou, vai fazer festa comigo, eu não vou dormir. Quer ver que agora eu vou fazer eu brincar? Será que é isso? Eu disse, eu tenho certeza, Wagner, para de atrapalhar a educação da menina. Se você não parar de atrapalhar a educação da Priscila, eu vou vender essa casa, nós vamos sair daqui, a Priscila vai morar longe de você. Entendeu bem? Entendi. Então tá bom. No versículo 49, olha que para mim, né, quando eu leio o versículo 49, o que diz? Procure seus filhos, não espere eles procurar vocês. Procure seus filhos. Perdão, no 46. Procure seus filhos. José e Maria procuraram por Jesus. O que eu quero dizer, procure seus filhos? Sabe, quando a Débora diz dos áudios, às vezes eu estou em casa e estou fazendo o serviço de casa. E uma voz diz para mim assim, manda uma mensagem para a Débora. Eu disse, já vou. Daqui a pouco eu vou fazendo outra coisa, né? E a voz diz, manda uma mensagem para Débora agora. E aí eu pego, filha, mamãe está passando aqui para dizer que te ama, que tu é preciosa, que tu é valorosa, que tu é diferente de qualquer outra mulher na face da terra. A mamãe jamais conheceu alguém igual você. E eu vou dizendo. Tudo que ela é para mim, tudo que ela é em Deus, tudo que ela tem potencial para ser. Eu disse, não acredite na mentira de qualquer pessoa dizer para ti. Se alguém disser para você que você é feia, é mentira. Aí eu vou parar e vou contar uma historinha. Vocês conhecem a história da coruja e do gavião? Alguém conhece? Você conhece, né? A história da coruja e do gavião é assim. A coruja e o gavião eram amigos. Eles estavam na floresta. E bateu a fome no gavião e ele ia baixar a floresta para comer. E a coruja, a amiga, disse assim, seu gavião, nós somos amigos, né? Somos amigos. Ok, é o seguinte. Os meus filhotes ficaram lá e eu quero pedir para o senhor que não comam os meus filhotes, porque nós somos amigos. Ele disse, tudo bem. Mas como são os seus filhotes? Os meus filhotes são lindos, são os mais lindos da floresta. Alguém aqui conhece filhote de coruja? É o bicho mais feio que tem, é o passarinho mais feio que tem, é o da coruja. Para uma mãe, por isso veio o termo mãe coruja. Esse é o derivado do termo mãe coruja. Porque para uma mãe, os seus filhos são lindos, são maravilhosos. Para o mundo
Talvez não seja. Mas se você fizer os seus filhos acreditar que eles vão ser no mundo lá fora. Os seus filhos vão chegar lá e vão fazer que nem Estevão com 4 aninhos no pré, dizendo assim: Estevão Rui, ô coroado cheio de glória. Ele já chega dizendo: sou isso. Sou isso e acabou. Entende que você tem que gerar dentro do coração dos seus filhos que eles saibam quem eles são. Você é importante, você não é qualquer um. Dizer para o nenê: meu filho, você está vivo hoje porque Deus quer que você esteja vivo. Nem é a mãe tanto, nem é o pai, mas é o próprio Deus que quer. Entende o que eu quero dizer? Você tem que fazer os seus filhos entender isso desde pequenininho. Eles têm que um dia, quando tiverem que sair de casa, para fazer qualquer coisa, eles têm que saber que eles não são qualquer um na multidão, eles são diferentes. E o 49, onde diz o seguinte: ele respondeu-lhes: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém estar na casa de meu pai e tratar dos assuntos dos negócios do meu pai? Eu digo: não perca os seus filhos para o inimigo. Saiba que os seus filhos têm que estar na casa de Deus. Na casa de Deus. Ah, Patrícia, mas lá em casa a gente também ora. Mas lá não é a casa de Deus. Lá é o teu lar, onde você ora com seus filhos. A casa de Deus é onde todos os filhos de Deus se reúnem para orar e buscar a presença de Deus e para louvar e adorar a Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Eu não quero que você se responsabilize pelos teus erros, mas eu quero que a partir daqui você esteja ciente sobre como é que se acerta na educação de um filho. O que passou, passou. E eu quero dizer uma coisa para você: aonde a minha limitação, e quando a Débora disse, a minha mãe tem limitações, eu amo ela limitada mesmo assim. E eu tenho muitas, né? Para quem não sabe aqui, eu descobri recentemente que eu tenho um cérebro divergente, né? Falar bonito. Para não dizer outra coisa, né, Déia? Eu tenho um transtorno e eu vivi a vida inteira sem saber que eu tinha esse transtorno. E de repente, aos 55 anos, descobri que tenho um transtorno. Eu cheguei para a minha psicóloga e disse: espera aí, pode parar. Esse diagnóstico não me define. Primeiro ponto. Esse diagnóstico diz que eu sou isso? Não, a Bíblia diz que eu sou muito mais. Eu não vou me guiar por um diagnóstico. Claro que o diagnóstico aliviou as minhas culpas. Me aliviou bastante. Eu quero que você entenda, não importa as tuas limitações, para os teus filhos, você sempre será o tamanho certo para eles. Gostaria que você ficasse de pé e que a pastora Débora orasse. Amém, obrigada. Que lindo, né? Que lindo. Nossa, se a mãe contasse cada história, misericórdia. Daí era muita exposição, não dava. Que bom que tu se conteve, mãe, não contou tudo. Mas com 3 filhos, né, gente? Tudo pertinho, é muita coisa, muita coisa. Mas muito obrigada por ter deixado essa palavra. Eu quero orar por você, mulher que está aqui nessa noite. E você que é mãe, você que sonha em ser mãe, você que é uma filha, honre, né? Você que tem ainda a sua mamãe perto, honre. E lembrando que as nossas mães, elas entregam o melhor que elas têm, na condição que elas têm. E que nós, na situação dela, a gente faria a mesma coisa.